Polêmica em Londres envolvendo um integrante da família real. Microfone Jovem Pan Europa, com você, Ulisses Neto. Aqui em Londres, quinta-feira carrancuda e escura de outono, termômetros marcando 5 graus em Westminster. A soberba é uma postura que a sociedade britânica raramente aceita. Vale para a classe política, vale principalmente para a família real. Depois de sua desastrosa entrevista concedida à BBC no final de semana passado, o príncipe Andrew anunciou que está se retirando de todos os compromissos oficiais da família real, por tempo indeterminado. Andrew sentiu a pressão da opinião pública. Ele é acusado de ter cometido crime sexual em 2001 contra uma adolescente de apenas 17 anos. Essas informações, essas acusações já são de conhecimento público há bastante tempo, assim como também os rumores de comportamento impróprio do príncipe, que é o terceiro filho da rainha Elizabeth II. Ocorre que Andrew também era amigo íntimo do financista norte-americano Jeffrey Epstein, que se matou na cadeia em agosto passado. Epstein foi condenado, melhor dizendo, por diversos crimes sexuais, e o FBI ainda tenta investiga a extensão desses crimes cometidos por ele. O príncipe Andrew decidiu conceder uma entrevista para a BBC numa tentativa de pôr fim aos rumores em relação ao nome dele, sobretudo essa relação com o financista norte-americano. Mas o tiro acabou saindo pela culatra porque um dos herdeiros da coroa britânica, Andrew, demonstrou total desconexão com a realidade. Apresentou álibis frágeis para se defender, disse que era inocente, mas não demonstrou nenhuma simpatia às vítimas de seu falecido amigo. E por isso, a pressão popular cresceu bastante nos últimos dias. Diversas empresas multinacionais e universidades aqui do Reino Unido acabaram cancelando apoios para projetos sociais que são promovidos pela família real. Esse caso todo desencadeou uma grave crise de credibilidade para a imagem da família Windsor. E o próprio príncipe Andrew reconheceu isso. Ele disse que a família real está passando por uma grave situação e que, por isso, a rainha decidiu liberá-lo de seus compromissos públicos, o que significa que ele não deve ser visto por aqui tão cedo. O príncipe também disse que vai colaborar com as autoridades norte-americanas e se colocou à disposição do FBI. Em tese, isso é importante porque os investigadores dos Estados Unidos ainda tentam encontrar outras vítimas de Jeffrey Epstein. Mas isso é só em tese mesmo, porque o príncipe Andrew só demonstrou algum arrependimento público depois que a pressão popular ficou insustentável. Logo, parece pouco provável que ele esteja decidido a prestar esclarecimentos e dar novas informações sobre as noitadas que teve com seu falecido amigo americano. Essa justificativa de que ele foi liberado pela mãe, a rainha Elizabeth II, isso é conversa para boi dormir. O que aconteceu foi que, dada a repercussão negativa da entrevista que ele concedeu no fim de semana, a rainha, como rainha exercendo o seu dever, mandou ele se afastar. É simples assim. E, claro, toda a pressão, ela tomou essa decisão, não só em razão da malfadada entrevista, mas de toda a repercussão negativa e da pressão que foi feita, especialmente da sociedade, mas também das empresas que financiam projetos sociais desenvolvidos pelos membros da família real. E aí, enfim, não havia o que fazer além disso. A rainha tomou a decisão correta e o príncipe Andrew, que é o terceiro na linha sucessória, para a sorte dos britânicos, a possibilidade dele assumir o trono era praticamente zero, porque na sucessão era o príncipe Charles e o príncipe William. De qualquer forma, eu não acho que esse episódio vá manchar a imagem da família real como um todo, está muito bem consolidada na figura da rainha Elizabeth II. É claro que a família internamente com um problemão desse deve estar sofrendo ali, claro, e foi a razão dele ter dito isso, mas a instituição e a postura pública da rainha Elizabeth é maior do que isso. Se ela não tivesse reagido nesse sentido de afastá-lo dos compromissos da realeza, aí isso poderia contaminar a própria imagem dela. Como o problema foi solucionado, e eu acredito que a sociedade inglesa interprete dessa forma esse gesto, acho que isso não vai comprometer. Agora, escândalos ao longo da história
da família real britânica e não só da atual família Windsor. Aliás, tem um documentário muito interessante no Netflix sobre a família Windsor, mas todas as outras famílias anteriores, os Tudors, etc., todas as famílias que se sucederam no trono inglês, em algum momento essas famílias enfrentaram escândalos mais ou menos graves. A própria família atual, com o episódio da princesa Diana, enfim, são vários escândalos que aconteceram. Esse não será o primeiro e não será o último. O que determina se isso pode ou não contaminar a família real como um todo é a forma como a rainha reage, e ela reagiu de forma correta. O Bruno, e a própria série The Crown, né? Que agora estreou a nova temporada, que é um banho de história, né? Boa lembrança. Embora a série ela não seja extremamente fiel à história, toma certas liberdades ali, mas mostra, Tiago, foi importante você lembrar disso, mostra um elemento fundamental que como a Rainha Elizabeth II foi formada dentro de casa. Ela nem era na linha sucessória, porque era o tio dela que era o rei e renunciou para se casar com uma americana. O pai dela assume, mas mesmo assim, desde cedo, ela e os irmãos foram criados para suceder. Então, esse sentido de dever, sentido de responsabilidade, porque a monarquia também representa um poder metapolítico que está acima da política do dia a dia, esse exercício ele se manifesta também em casos como esse.